Quando algo está sempre ali, disponível sem esforço, ele deixa de ser percebido como valioso, não porque perdeu qualidade, mas porque perdeu contraste. Epicteto ensinava, em Enchiridion, parágrafo 25, que aquilo que está fora do seu controle não deve determinar seu comportamento. E quando você vive em função de estar sempre disponível para os outros, você está, na prática, entregando seu tempo, sua energia e sua atenção sem nenhum critério. O problema não é estar presente. O problema é estar presente sem consciência. Responder imediatamente, aceitar qualquer interação, se adaptar o tempo todo para manter conexão. Isso cria uma dinâmica onde você se molda para caber na expectativa dos outros e não o contrário. E aqui acontece algo ainda mais sutil. As pessoas começam a te ver como alguém que sempre estará ali, independente de como elas ajam. E quando essa certeza se instala, o esforço delas diminui, o interesse diminui, a atenção diminui. Você não percebe na hora, mas começa a sentir depois. Menos prioridade, menos respeito, menos presença do outro lado. E é aqui que a maioria erra. Acredita que precisa fazer ainda mais para compensar isso. Só que esse caminho leva direto para um padrão ainda mais profundo, quase invisível, que prende você sem perceber. O vírus da validação externa. Existe um padrão silencioso que se instala sem você perceber. No início, parece inofensivo. Você busca reconhecimento, quer ser aceito, quer sentir que é valorizado. Isso é humano. O problema começa quando isso deixa de ser natural e passa a ser necessário. A partir desse ponto, cada ação sua começa a ter uma intenção oculta. Você não fala apenas para se expressar, fala esperando aprovação. Não age apenas por convicção, age esperando retorno. E sem perceber, sua identidade começa a se moldar com base na reação dos outros. Do ponto de vista psicológico, isso funciona como um reforço intermitente. Às vezes você recebe atenção, às vezes não. E essa imprevisibilidade faz com que você se esforce ainda mais. É o mesmo mecanismo que vicia. Você continua tentando, ajustando, insistindo, acreditando que na próxima tentativa será diferente. Epicteto ensinava que quando você coloca seu valor nas mãos dos outros, você se torna escravo da opinião alheia. E essa escravidão não é visível, mas ela aparece nos detalhes. Na ansiedade ao esperar uma resposta, na necessidade de ser notado, no desconforto quando não é reconhecido. E as pessoas percebem isso de forma inconsciente, não como um julgamento direto, mas como uma sensação. E essa sensação reduz sua força, porque alguém que depende de aprovação transmite instabilidade, e instabilidade não gera respeito, gera dúvida. O mais perigoso é que quanto mais você busca validação, mais distante ela fica. Porque o valor percebido não está no quanto você tenta ser aceito, mas no quanto você se sustenta sem precisar disso. E existe um comportamento específico que entrega tudo isso sem que você precise dizer uma palavra. Um hábito comum, quase automático, que enfraquece sua imagem mais rápido do que qualquer outro. O peso do excesso de explicações. Existe um comportamento que parece inofensivo, mas enfraquece sua presença de forma imediata. A necessidade de explicar demais tudo o que você faz. Justificar decisões simples, detalhar escolhas óbvias, tentar garantir que o outro entenda, aceite e aprove. No começo, isso parece educação, parece transparência, mas no fundo é insegurança disfarçada de clareza, porque quem confia no próprio posicionamento não sente a necessidade de se explicar o tempo todo. Quando você se justifica além do necessário, você transmite uma mensagem silenciosa, a de que precisa de aprovação para sustentar o que decidiu. E isso altera completamente a forma como as pessoas te percebem. Sua palavra perde peso, sua postura perde firmeza.
Sêneca ensinava em Cartas a Lucílio, carta 71, que a confiança em si mesmo elimina a necessidade de defesa constante. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Quem sabe o que está fazendo não entra em longas justificativas. Simplesmente age. Do ponto de vista psicológico, o excesso de explicação ativa no outro uma posição de julgamento. Você abre espaço para que a outra pessoa avalie, questione ou até rejeite algo que nem precisava estar em discussão. Você entrega autoridade sem perceber. E o mais sutil é que isso vira hábito. Você começa a explicar antes mesmo de ser questionado, antecipando críticas que muitas vezes nem existiriam. E com isso, reforça uma imagem de dúvida, mesmo quando tem certeza. Existe uma diferença clara entre se comunicar e se justificar. Uma fortalece sua presença, a outra a desgasta. E quando você começa a eliminar esse padrão, algo interno muda. Uma estabilidade começa a surgir, uma sensação de firmeza que não depende de resposta, de aprovação ou de reconhecimento. É aí que você começa a acessar uma força que poucas pessoas desenvolvem de verdade. A força oculta da autossuficiência emocional. Existe um ponto de virada que muda completamente a forma como você é percebido. Não está no que você fala, nem no que você mostra. Está naquilo que você não precisa mais. Autossuficiência emocional não significa frieza nem afastamento. Significa não depender do comportamento dos outros para manter seu equilíbrio. É quando você para de oscilar conforme recebe atenção ou é ignorado. E essa estabilidade é percebida imediatamente. Marco Aurélio reforça em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 67, que a mente deve permanecer firme, independente das circunstâncias externas. E quando isso deixa de ser teoria e se torna prática, sua presença muda. Você não reage por impulso. Você escolhe como responder. Do ponto de vista comportamental, isso quebra o ciclo da necessidade. Você não age mais para obter uma resposta emocional dos outros. Você age porque faz sentido para você. E essa mudança é poderosa, porque elimina a pressão invisível que antes existia em cada interação. As pessoas sentem isso, sentem quando você não está tentando extrair algo delas. Sentem quando sua atenção não é uma troca desesperada, mas uma escolha consciente. E isso gera algo raro, respeito genuíno. E existe um efeito interessante. Quando você não precisa, você se torna mais desejado. Não por estratégia, mas por consequência. Porque alguém que se sustenta sozinho não pode ser facilmente ignorado. Mas essa força ainda pode ser ampliada. Existe um elemento que potencializa tudo isso e altera diretamente a forma como as pessoas reagem a você. O poder estratégico da incerteza. Existe um elemento silencioso que muda completamente a forma como as pessoas se comportam com você. Não é o que você faz, mas o quanto você é previsível. Quando alguém consegue antecipar todas as suas reações, respostas e atitudes, o interesse diminui. Não porque você perdeu valor, mas porque não existe mais descoberta. E sem descoberta, a atenção enfraquece. A mente humana é naturalmente atraída pelo que não consegue prever totalmente. É isso que mantém o interesse ativo. É isso que gera curiosidade. Quando você se torna totalmente previsível, você elimina esse fator. E sem perceber, se torna fácil de ser ignorado. Musônio Rufo ensinava que a disciplina não está em reagir automaticamente, mas em agir com intenção. E é exatamente aqui que entra a diferença. Não se trata de criar jogos ou manipulação. Trata-se de não entregar sua previsibilidade de forma automática. Responder sempre no mesmo ritmo. Agir sempre da mesma forma. Estar sempre disponível nas mesmas condições. Tudo isso cria um padrão. E padrões, quando são óbvios, perdem impacto. Quando você quebra isso de forma natural, algo muda. Pequenas variações no seu comportamento geram atenção.
Não porque você está tentando chamar atenção, mas porque você deixou de ser totalmente decifrável. E isso não é sobre confundir os outros. É sobre não se reduzir a um padrão previsível que qualquer pessoa consegue ler facilmente. Existe uma linha sutil entre ser consistente e ser previsível. Consistência gera confiança. Previsibilidade excessiva gera desinteresse. E quando você começa a dominar isso, entra em um território ainda mais poderoso. Um nível de comunicação onde você não precisa dizer muito para ser entendido. A linguagem do silêncio intencional. Existe uma forma de comunicação que a maioria ignora completamente. Não envolve palavras, argumentos ou explicações. Envolve o que você escolhe não dizer. O silêncio, quando é consciente, não é ausência. É posicionamento. É quando você deixa de preencher todos os espaços com respostas automáticas e passa a usar pausas como parte da sua presença. E isso muda tudo. Epicteto ensinava, em Enchiridion, parágrafo 33, que é melhor permanecer em silêncio do que falar sem necessidade. E esse ensinamento vai além da fala. Ele se aplica à forma como você reage, responde e se posiciona. Quando você não responde imediatamente, quando não comenta tudo, quando não se sente obrigado a participar de cada interação, você cria um espaço. E nesse espaço, algo acontece. As pessoas começam a prestar mais atenção. Do ponto de vista psicológico, o silêncio quebra o padrão esperado. Ele gera interpretação. Faz com que o outro tente entender o que você está pensando, o que você está decidindo, qual é sua posição. E isso aumenta seu peso na interação. Mas é importante entender, não é silêncio por insegurança nem por medo. É silêncio por escolha. É quando você fala apenas quando tem algo que realmente importa. E por isso, quando fala, é ouvido. A maioria fala para ser notada. Poucos se tornam notados porque sabem quando não falar. E quando você domina essa linguagem, sua presença se torna mais densa, mais forte, mais difícil de ignorar. Só que nada disso se sustenta se não houver uma mudança ainda mais profunda. Uma mudança que não começa no comportamento, mas na forma como você se enxerga. O reposicionamento interno, antes do externo. Existe um erro silencioso que destrói qualquer tentativa de mudança. Tentar ajustar comportamento sem mudar a forma como você se enxerga. Você pode falar menos, reagir menos, até se afastar um pouco. Mas se internamente ainda sente necessidade de aprovação, tudo isso vira esforço forçado. E esforço forçado é percebido. A verdadeira mudança começa antes de qualquer atitude visível. Começa na identidade. Em como você se define quando ninguém está olhando, quando não há resposta, quando não há reconhecimento. É nesse ponto que o jogo realmente muda. Marco Aurélio reforça em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E aqui está o detalhe. Se você ainda se vê como alguém que precisa ser aceito, suas ações sempre vão tentar compensar isso. Do ponto de vista psicológico, identidade gera comportamento. Não é o que você faz que define quem você é. É quem você acredita ser que define o que você faz. E enquanto essa base não muda, qualquer tentativa externa se torna instável. Quando você começa a se posicionar internamente como alguém que não precisa provar valor, suas ações se alinham naturalmente. Você não força silêncio. Ele acontece. Você não controla reações. Elas se tornam mais conscientes. E isso gera coerência. E coerência é uma das coisas mais perceptíveis em qualquer interação. As pessoas podem não saber explicar, mas sentem quando alguém está alinhado. Esse reposicionamento não é visível de imediato, mas é ele que sustenta tudo o que vem depois. Sem isso, qualquer mudança é temporária. E quando essa base começa a se consolidar, algo inevitável acontece.
As pessoas passam a reagir a você da mesma forma que você passou a se tratar. O efeito espelho nas relações humanas. Existe um mecanismo silencioso que governa a maioria das interações humanas. As pessoas tendem a refletir o valor que você demonstra ter por si mesmo. Não o que você diz, não o que você tenta mostrar, mas o que você transmite nas entrelinhas. Se você se trata como alguém substituível, disponível o tempo todo e disposto a aceitar qualquer coisa, essa será a forma como será tratado. Não por maldade, mas porque esse é o padrão que você apresenta. E as pessoas seguem padrões. Sêneca já indicava, em Cartas a Lucílio, carta 76, que a forma como você se posiciona diante de si mesmo determina como será visto pelos outros. E isso acontece de forma automática, quase invisível. Do ponto de vista psicológico, isso está ligado à coerência percebida. Quando suas atitudes mostram segurança, limites e clareza, o outro entende que existe valor ali. Quando mostram dúvida, excesso e necessidade, o efeito é o oposto. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você precisa parar de agir de formas que contradizem esse valor. Cada pequena atitude comunica algo. O tempo que você aceita esperar, o quanto você tolera, a forma como você responde, o quanto você se explica. Tudo isso constrói uma imagem, e essa imagem volta para você como um reflexo. Quando você muda internamente e começa a agir com mais firmeza, o espelho muda. As respostas mudam, o comportamento das pessoas muda, mas para sustentar isso, existe uma habilidade essencial, uma disciplina que impede você de voltar ao padrão antigo, a disciplina de não reagir a tudo. Existe uma diferença clara entre quem controla a própria mente e quem é controlado por qualquer estímulo externo. Essa diferença aparece na reação. A maioria reage a tudo. Uma mensagem, um comentário, uma ausência, um olhar diferente. Tudo vira motivo para resposta imediata, e cada reação impulsiva revela algo. Revela que o controle não está com você. Epicteto ensinava em Enchiridion, parágrafo 5, que não são os eventos que perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E quando você reage sem pensar, você está deixando que qualquer situação determine seu estado interno. Do ponto de vista comportamental, reação automática é hábito, é condicionamento. Você não escolhe, você responde, e isso cria previsibilidade emocional. As pessoas sabem exatamente como você vai agir, e quando alguém é totalmente previsível nas emoções, perde força. Disciplina aqui não é reprimir, é escolher, é sentir o impulso e ainda assim decidir não agir naquele momento. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço você retoma o controle. Quando você para de reagir a tudo, algo muda na dinâmica. Você não é mais fácil de provocar, não é mais fácil de ler, não é mais fácil de influenciar. E isso gera respeito imediato. As pessoas começam a perceber que não têm acesso direto às suas emoções. E quando não têm esse acesso, passam a te observar mais, passam a medir mais, passam a considerar mais. Essa disciplina constrói uma presença sólida. Mas ainda falta algo, porque não basta deixar de reagir. É preciso construir uma forma de existir que naturalmente atraia atenção sem esforço. A construção de uma presença que não pede atenção. Existe um tipo de presença que não precisa se anunciar. Não força espaço, não disputa atenção, não tenta se destacar. E ainda assim, quando aparece, é percebida. Essa presença não nasce do que você mostra, mas do que você sustenta internamente. É resultado direto de tudo o que você deixou de fazer. Você não corre mais atrás de validação, não reage por impulso, não se explica sem necessidade, não se coloca em posição de aprovação constante. Marco Aurélio,
reforça em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 4, que o valor de um homem está naquilo que ele faz repetidamente em silêncio. E é exatamente isso que constrói essa presença, consistência invisível. Do ponto de vista psicológico, isso cria contraste. Em um ambiente onde todos tentam chamar atenção, quem não tenta se destaca. Não por esforço, mas por diferença, e diferença chama a atenção de forma natural. Você começa a ocupar espaços sem precisar competir. Fala menos, mas quando fala, existe peso. Age menos por impulso, mas quando age, existe intenção. E isso altera completamente a forma como você é percebido. As pessoas não veem mais alguém tentando ser notado. Veem alguém que simplesmente não precisa disso. E isso gera curiosidade, gera respeito, gera aproximação. E o mais interessante é que você não está fazendo isso para provocar reação. Você está apenas sendo coerente com quem se tornou. Só que existe um momento específico em que tudo isso se torna visível de forma clara. Um ponto onde a mudança deixa de ser interna e começa a se refletir diretamente no comportamento dos outros. Quando o mundo começa a te procurar, chega um momento em que você percebe que algo mudou. Não porque alguém te disse, mas porque o comportamento das pessoas começa a ser diferente. Elas passam a te procurar mais, a prestar mais atenção, a valorizar mais o que você diz e até o que você não diz. E o mais curioso é que isso acontece justamente quando você parou de tentar. Quando deixou de correr atrás, de explicar demais, de reagir a tudo, de precisar ser validado. Quando você se organizou por dentro. Sêneca já ensinava em Cartas a Lucílio, carta 9, que quem é suficiente para si mesmo se torna naturalmente desejado pelos outros. E aqui está o ponto central. Não é sobre fazer com que sintam sua falta, é sobre se tornar alguém que não pode ser ignorado, mesmo em silêncio. Do ponto de vista psicológico, você saiu de um padrão de busca para um padrão de presença. Antes, você tentava gerar interesse. Agora, você desperta interesse sem esforço. Antes, você se adaptava para ser aceito. Agora, as pessoas se ajustam à sua forma de ser. Isso não acontece por acaso. É consequência direta de cada mudança que você construiu, da forma como você se posiciona, do que você tolera, do que você não aceita mais, do que você deixou de precisar. E existe uma diferença clara agora. Você não depende mais da atenção de ninguém para se sentir válido. E exatamente por isso, a atenção começa a vir. Finalmente, você entende. O respeito nunca foi algo que você poderia pedir. Sempre foi algo que você constrói, em silêncio, em consistência, em postura. E quando isso se consolida, você não precisa mais ser visto. Você se torna impossível de ignorar.